Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Unidos na fé nesse dia 11 de dezembro, nessa quarta-feira de 2024, na segunda semana do Advento, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou eu manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus coisas muitas vezes diferentes daquilo que a gente diz, fala e prega. E é lamentável isso e muito complicado isso. Nós vivemos num mundo muito difícil. Nós temos o mundo da religião, nós temos o mundo do Evangelho de Jesus Cristo. Nem sempre eles são a mesma coisa, às vezes são coisas muito diferentes. Viu? São coisas muito diferentes. Nós temos o comportamento de Jesus nos Evangelhos, nós temos a tradição e as normas e regras da Igreja Católica. Nós temos o fenômeno dos evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais e tantas outras ramificações religiosas em que tem um projeto de poder. Haja visto que a maior bancada em Brasília é dos evangélicos. Eles são capazes de votar e aprovar qualquer coisa quando são capazes de se unir em torno da religião, em torno de um poder religioso. Nós temos uma igreja exigente que pede uma família, pede um tipo de jovem, um tipo de cristão, um tipo de conduta religiosa, e a gente não encontra isso, principalmente onde nós vivemos. Eu não tenho a família do catecismo da igreja, não tenho o jovem do catecismo da igreja, eu não tenho as comunidades do catecismo da igreja, eu não tenho uma prática religiosa do catecismo da igreja. Se 3% da população aqui da Lagoa da Confusão vão na missa aos domingos, é uma multidão. Porque se fosse 10% não teria onde colocar, eu não tenho espaço para ter 1.500 pessoas dentro de um ambiente religioso para participar de uma missa aos finais de semana. É aquilo que uma vez eu encontrei com uma senhora já de idade e ela tristemente dizia para mim: Zé, padre, eu sempre fui católica, sempre rezei, sempre ajudei minha comunidade, sempre acreditei em Deus, nunca abandonei minha igreja, mas eu me sinto abandonada no final da vida. Meu marido arrumou outra, foi embora, me deixou, meus filhos casaram, estão morando de longe. Eu fui confessar com o padre, pelo fato do meu marido ter ido embora, ele disse que eu não posso confessar e nem comungar. Então eu termino minha vida abandonada pelo meu marido, que trocou por uma mais jovem, distante dos meus filhos, que agora tem a vida deles, não tem tempo para mim, e agora sem poder pedir perdão dos meus pecados, sem poder alimentar a minha fé com a Eucaristia e abandonada também pela Igreja Católica. Confissão de uma senhora de idade, sozinha, depois de longos anos servindo a igreja, de longos anos rezando o terço, e chega a essa conclusão: abandonada por Deus, abandonada pela igreja, sem poder pedir perdão e sem poder alimentar a Eucaristia, porque o marido foi embora. Diante de todas essas realidades e muitas outras, como a senhora que vai na missa, senta no banco, liga o celular e vai acompanhar a missa de outro padre que ela gosta e ignora o padre que está diante dela, porque está ali, porque o outro padre é bom e aquele que está diante dela não é bom, mas ela só quer ali receber a Eucaristia. Então, vivemos num mundo cansado, vivemos numa igreja cansada, numa religião cansada, vivemos num mundo e quando nós não encontramos descanso na igreja, as pessoas simplesmente abandonam a igreja. Quando a igreja se torna um fardo pesado, algo que a pessoa não dá conta de fazer, ou quando ela se sente culpada porque a igreja pede algo que ela não dá conta, a tendência é abandonar.
então vamos ficar distante do mundo. E por isso vamos tendo igrejas cada vez mais vazias, vamos tendo gente com religião, com fé e oração sem precisar de uma igreja. Inventamos o católico não praticante. Eu sou católico, mas não tenho prática religiosa nenhuma, termos que nós usávamos. E aí encontramos Jesus que nos diz totalmente o contrário para aqueles que estão ouvindo Ele. Tomou a palavra e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos. Jesus está falando do fardo religioso, do fardo dos fariseus e doutores da lei, que colocam pesados fardos nas costas das pessoas, a tal ponto de impossibilitar a vida delas e a salvação delas. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados dos vossos fardos e afadigados. Há uma grande fadiga no mundo religioso. Eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Então Jesus, enquanto a igreja nos dá um cansaço, toda vez que tem primeira Eucaristia, batizado e crisma na minha paróquia, é um sofrimento para mim, é uma grande angústia para mim como padre responsável por esta paróquia, porque eu me deparo com um povo abandonado, um povo sem formação religiosa, um povo sem acesso à religião, me deparo com uma igreja exigente, que vigia, que controla, que pune, que massacra, que escraviza, que nos leva para a fogueira com muita facilidade. Eu me encontro com Jesus que está dizendo: eu vos darei descanso. E Jesus convidando a todos que estão cansados para ir ao encontro dele. E gente, autoridade e hierarquia da igreja dizendo que a gente não pode ir ao encontro de Jesus. E autoridades religiosas dizendo totalmente o contrário do que Jesus está dizendo. Por isso o drama da vida, viu? E Jesus disse: eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito diferente de muitas expressões de coaches, de influencers religiosos que a gente vê por esse mundo afora, que não nos dão descanso. Faz com que o fardo se torne mais pesado, faz com que rezar se torne um sofrimento, um sacrifício, uma dor, e não nos apresenta esse Jesus que é um pouco mais leve, que não nos julga tanto, que nos dá descanso. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós caminhando para o Natal. Até mais.